Lucas capítulo 7. Depois de concluir todos estes discursos perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Um servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos e dos judeus, rogando-lhe que viesse e curasse seu servo. Chegando a Jesus, rogaram-lhe com insistência: ele é digno de que façais isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou na sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando, porém, já estava perto da sua casa, o centurião enviou-lhe uns amigos para dizer-lhes: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu criado será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob meu poder. A um digo, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e a meu servo, faz isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para casa com os emissários, encontraram um servo com saúde e restaurado. No dia seguinte, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e muitos dos seus discípulos, em uma grande multidão, o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Aproximando-se, tocou o esquife, os que levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos foram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. A fama dele correu por toda a Judéia e pelas terras circunvizinhas. Os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-o a Jesus para perguntar-lhe: És tu aquele que estava de vir e que devemos esperar por outro? Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para dizer-te: És tu aquele que estava para vir ou devemos esperar por outro? Na mesma hora, ele curou muitos de enfermidades, males, espíritos maus e deu vista aos cegos. Disse-lhes então Jesus: Ide anunciai a João as coisas que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer à multidão acerca de João: Quem fostes ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento. Então fostes ver um homem trajado de vestes finas? Eis que usam vestes caras e vivam no luxo, estão nos poços reais. Então fostes ver um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele acerca de quem está escrito: Eis que envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti teu caminho. Eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, até os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, reconheceram a justiça de Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamavam uns aos outros: Tocávamos flauta e não dançastes, cantávamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis: eis que o homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Um dos fariseus rogou-lhe que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento
Estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia com o unguento. Quando o fariseu que tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o tocou, porque é pecadora. Jesus respondeu-lhe: Simão, tenho algo a te dizer. Ele disse: dize-o, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Não tendo eles como pagar, perdoou-lhe a ambos a dívida. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondeu: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Jesus lhe disse: julgaste bem. Voltando-se então para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas capítulo 7.